Olá, muito boa noite. Está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta sexta-feira, dia 17 de março de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. A conta chegou. Polícia Federal faz prisões de golpistas do 8 de janeiro. Veja quem está na lista. Xandão, cadeira do Xandão. Prazo para Bolsonaro entregar as joias das Arábias está acabando. Ministro da Justiça, Flávio Dino, vai processar Eduardo Bolsonaro, o filho 04 de Jair. Dia da lei, da ordem pública. E a opinião de Chico Sá, César Calejon, Guga Noblat, Lúcio de Castro e da artista Laerte Coutinho sobre os principais temas do dia. Boa noite especial a toda a nossa comunidade que já está conectada aqui no YouTube, no chat, já mandando boa noite. Boa noite também para você, César Calejon. Sentimos sua falta ontem aqui. Obrigado, querida. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade CL. Boa noite, Chico Sá, meu amigo. Tamo junto. Boa noite, Chico. Boa noite, sempre Rô, elegante, César. hein? Vamos lá, vamos sextar com muita decência e notícia também, claro, né? É isso aí. Guga Noblat, boa noite para você, diretamente de Brasília. Como é que tá o clima por aí nessa sexta-feira? Boa noite. Brasília sempre respirando conspiração e política o tempo inteiro. Aqui sempre tem muita historinha de bastidor e o assunto é sempre o mesmo. E o clima hoje tá ruim, tá chovendo, tá cinza o tempo, né? Acho que tem a ver com o momento da política também, principalmente para os bolsonaristas, que o tempo deles está cinza também. Tá cinza e tá seco, né? Porque tirando isso, Brasília tem o pôr do sol mais bonito do Brasil, é impressionante. O pôr do sol do Distrito Federal. Mas vamos lá que sextou e vamos de pé na areia. Olha essa notícia que saiu no site do jornal O Globo. Nomeado em um cargo no gabinete do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, que também foi secretário da Pesca de Jair Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente Jair, Renan Bolsonaro, não precisará dar expediente em Brasília. Ele foi alocado no escritório de apoio do senador na cidade catarinense de Balneário Camboriú e vai ganhar R$ 9.500 por mês. Bom, Guga, vou começar com você, porque a cidade é um roteiro turístico, né? Tem casas noturnas maravilhosas e a baladinha come solta, né? É o Jair 04, mas não é 04 por ser o quarto filho do Bolsonaro, não. É 04 pelo número de mamatas que já viraram manchete em jornais. Já é a quarta mamata dele que acaba virando um escândalo e que acaba tomando aí o noticiário. O Jair Renan é o mesmo que conseguiu, a um preço muito camarada, um escritório aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para alocar como sede da empresa de eventos que ele supostamente tinha. E ele também já foi manchete de jornais por ter recebido um carro importado que foi entregue ao sócio dele, que era sócio nessa empresa, após uma reunião que ele organizou com lobistas de mineradoras e o então ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho. Ele, depois dessa reunião, foi agraciado com um carro importado. Ele também já apareceu em manchete de jornal por se aproveitar aí dos voos de ministros para conseguir carona em aviões da FAB e viajar pelo Brasil sem pagar também. Então, agora está aí ele conseguindo um emprego que muita gente almejaria para ganhar quase R$ 10.000 ficando ali no balneário, num local onde a gente sabe que não é muito propício para você querer trabalhar. Quem é que quer trabalhar quando você tem uma praia ali na tua frente, né? Quando você tem tanta gente ali, enfim, em ritmo de festa, mas veremos se ele vai ser diferente do papai. O pai dele não trabalhou, né? O pai dele, em média, só trabalhou 4 horas por dia, Jair Bolsonaro. Será que o filho lá em Balneário de Camboriú vai ser o oposto do pai?
Difícil, viu, Guga? É uma marca da família, né? A família vive à sombra do dinheiro público há mais de 30 anos. Foi assim o Bolsonaro. Esse é mais esperto, porque esse nem pensa em se eleger por enquanto. Ele não precisa passar ali pelo jogo democrático, ele já vai direto na boquinha. E não é sem expediente em Brasília, não. É sem expediente em lugar nenhum. Não existe, gente. Esse cargo em Camboriú, no escritório de um bolsonarista, sabe? Num reduto bolsonarista, gente, o cara vai brincar. Não vai surfar porque ele não sabe, ele não é bom como cara. É mamata no estado mais puro do mundo, no que parece que o PL está disposto, né, Guga, a bancar todas essas benesses, toda a mamata da família Bolsonaro, de Michele ao 04. É sempre o PL. Porque o Jorge Seif, que é o senador que está empregando o Jair Renan, é do PL, ele foi o ministro da Pesca e só foi empregado no governo Bolsonaro, só ganhou esse cargo porque o pai dele é amigo de exército do Bolsonaro, o pai dele é amigo próximo do Bolsonaro. Bolsonaro não sabia quem colocar ali naquele ministério e colocou o Jorge Seif, que se mostrou muito subserviente, se mostrou ali um bolsonarista raiz e conseguiu, pasmem, apesar de não ter nenhuma experiência política real, ser eleito senador por Santa Catarina e agora está aí, retribuindo, colocando o filho do presidente nessa mamata. Bom, e acaba de sair na coluna do jornalista Guilherme Amado, nosso companheiro aqui de CL, ali no site Metrópolis. O major do Exército João Paulo da Costa Araújo, preso preventivamente no ano passado por desobediência após fazer campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 2 anos de prisão. A decisão foi da Justiça Militar da União em primeira instância. Araújo foi preso preventivamente em maio do ano passado, em Teresina, no Piauí, por ter desrespeitado ordens superiores e feito campanha política nas redes sociais. O major fez pelo menos 90 posts no Instagram em apoio a Bolsonaro, então candidato à reeleição. Temos um major bolsonarista Agora vem preso, cá, né? eu vou defender o major. Que só ele preso? Só ele. Os militares passaram a campanha eleitoral no palanque. Toda no Todo palanque. mundo. Major, você é um injustiçado. Se é sozinho, é. Por que Perfeito. vai o cara sozinho? Não, eu acho que é um primeiro passo importante, Chico. Veja, é a primeira vez que a gente tem efetivo. Eu concordo com o teu argumento. Houve um sem número de militares, o próprio Pazuello subiu em carro de som. Então eu entendo o teu argumento, eu entendo onde você vai. Seguindo um próprio princípio de lógica, não faz sentido que ele seja o único punido. Mas tem uma questão importante aqui, que ele é o primeiro militar condenado efetivamente e em termos de símbolo na República Brasileira, isso é gigante, gente. A gente recebeu, por exemplo, a Carla Gimenez aqui e a gente conversou sobre isso. A gente conversou efetivamente com o quanto é difícil, o quanto histórico e culturalmente a gente não tem materialidade no Brasil no sentido de punir militares. E essa notícia agora, que esse major do Exército que fez campanha para o Bolsonaro está sendo condenado à prisão, de alguma forma quebra com esse ineditismo. Tomara que abra as porteiras. É um momento importante, é uma notícia importante e que caracteriza, sobretudo, que ninguém está acima da lei. Você pode ser militar, você pode ser o que for, se você incorrer em algum tipo de crime, você vai pagar, é isso que está posto aí. Mas eu acho que na vida real a gente vai ter... Eu queria muito que isso acontecesse, mas pegaram lá um major do Piauí, tá ali, não é uma patente menor, para fingir que cumpriram o regulamento do Exército. É o que a gente chama de boi de piranha, né, Chico? Porque, poxa, por que começar pelo cara, né? Assim, acho que vai ficar nele, mas tomara... Que isso vá em frente. Pelo amor de Deus, belo exemplo. Tomara que seja seguido. Que seja o início, né, de um novo processo aí. Porque não pode fazer campanha, tá lá, é letra do manual do escoteiro 0001 do Exército, não pode mexer com política em palanque, pronto. E é um tema muito sensível, porque veja, né, Guga, se você pega em arma,
Se você compõe as Forças Armadas do país e você adota uma postura abertamente a político-partidária, é óbvio que isso implica uma série de consequências nefastas. Você não precisa ser nenhum cientista político genial para entender do que se trata. Você é a pessoa que está armada, que faz a segurança do país e está assumindo uma postura partidária, como a gente vê nessas imagens, né, Noblar? Sim. Sim, e a questão é, tem que punir, e tem que punir os de alta patente, mas o que está se ouvindo de bastidor é que a intenção é pegar só os de menor patente, esses daí, major até major, para parecer que estão fazendo alguma coisa. Vamos ver se mais gente de alta patente, inclusive no quebra-quebra de Brasília, está cada vez mais óbvio que o Bolsonaro é sim alguém que está à frente disso, é o mentor disso. Enfim, além dele tem vários generais aí no meio. A gente vai ver ali se eles realmente vão partir para cima dos de alta patente ou se vai ficar no que eu já estou ouvindo há mais de um mês aqui, só nos de menor patente para parecer que estão fazendo alguma coisa. Que é o que está contido na tua própria análise, Chico. Sim. Tá perfeito. Mas tomara. Eu quero que melhore essa bagaça. Exato. Pois é. Deixa eu chamar o nosso convidado, Lúcio de Castro, jornalista investigativo do portal Spotlight. Lúcio, sextou, prazer receber você aqui no Série Segunda Edição. Roberta, prazer todo meu, César, Chico, Guga, boa noite aí para vocês. E me permita já chegar divergindo um pouco, hein, Roberta? Com todo respeito ao pôr do sol de Brasília, você que já morou no Rio, eu vou abrir essa de breve, mas vamos em frente. Tá certo, o pôr do sol do Arpoador também não deixa nada a desejar. Por favor, com todo respeito ao céu de Brasília já cantado por Djavan. Concordo com você também. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre 8 de janeiro, né? Os atos golpistas que aconteceram em Brasília, porque Fábio Oliveira, o homem que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes no dia dos atos golpistas, no dia 8 de janeiro em Brasília, foi preso hoje pela Polícia Federal, em Penápolis, no interior de São Paulo. Ele foi um dos presos hoje da 8ª fase da Operação Lesa Pátria. A operação cumpriu o mandado de prisão em 9 estados e no Distrito Federal contra 32 pessoas. Lúcio, estamos aí então na 8ª fase da operação. Eu acho, Roberto, assim, que a gente está diante, e aí eu vou recorrer aqui o César usou também, a questão dos símbolos, né? A gente está tendo alguns símbolos importantes, como esse, um cara que senta numa cadeira. A tal da Perdeu Mané, eu acho que é o grande astro do dia hoje para o time da Colmeia, né? Foi a grande aquisição do time da Colmeia, ela que a gente está vendo aí na foto, porque é um símbolo também, sabe? Tem muita gente que admirou, que gostou, que vibrou com a Perdeu Mané, e hoje ela presa. Acho que tem todos esses símbolos. Eu só, voltando rapidamente aqui ao que vocês estavam discutindo, eu queria só dar um testemunho assim, de algumas, de diversas reportagens, apurações que eu já fiz. Eu vou mais no sentido assim, historicamente, assim, o Brasil realmente, isso todo mundo sabe, mas assim, a questão de não punir os generais, os de alta patente. E me impressiona muito, eu já fiz assim, algumas apurações, por exemplo, você vai no TCU, você vai observar os processos em que militares estão envolvidos. E é impressionante como a dinâmica é sempre a mesma. Você tem ali, o processo anda, eles responsabilizam, eles mostram a culpa dos militares, mostram a culpa, inclusive, dos generais, e aí eu posso citar diversos casos entre eles, por exemplo, Jogos Mundiais Militares, 2011, você tem o general Heleno citado em vários escândalos, mas quando chega na hora de punir, as patentes baixas são punidas, e as patentes mais altas dos generais, é inacreditável. A sentença sempre dá um jeito ali retórico de dar uma volta e aliviar eles. Então, assim, isso a gente está falando de TCU, mas pode ir a qualquer outro tribunal, inclusive o tribunal militar. Historicamente, a gente tem isso. E eu vou no caminho do Google e do Chico, assim, eu estou vendo muito por aí também agora, sabe? A gente está vendo algumas coisas acontecerem, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, claro, finalizando a minha fala, assim. A gente tem uma fala escandalosa do Braga Neto na porta de um quartel. A gente tem
o Braga Exato. Neto, esse ficou famoso, viralizou. Esse cara, quer dizer, você tem materialidade. Esse cara foi lá para a porta do quartel falar: esperem aí, as coisas vão acontecer. Então, cadê? Não se fala no nome de Braga Neto. Ô, Lúcio, e tem uma questão que eu gostaria de abordar com vocês aqui que eu acho que é muito pertinente. Na medida em que isso acontece, tem um símbolo forte, como a gente já analisou aqui, mas também tem um símbolo que vai na outra direção. Porque essa pessoa, por exemplo, que hoje está sendo presa, ela pode ganhar um certo nível de protagonismo e ressonância junto à extrema-direita, e ela sai em algum tempo e vai pleitear um cargo eletivo, né? Sim. Ela pode se eleger aí, deputada federal e esse tipo de coisa. Como é que você avalia essa possibilidade? Você acha que esse é um risco que existe? Muito. Essa é a tragédia do nosso Brasil atual. Qualquer idiota que quebra uma placa, ele é eleito. E a questão, eu acho que os espertos fazem o timing de fazer as suas aberrações às vésperas de eleição, né? No vôlei você tem você tem dois casos agora muito assim simbólicos disso. Aí, caso do jogador das eleições, no time certinho, falou as barbaridades, etc. E logo depois das eleições você tem o outro Wallace que fez bravata contra a vida do presidente da época, mas já tinha passado as eleições. Esse errou no time, né? Senão ele estava eleito também. Então, essa é uma tragédia também. Tem o Daniel Silveira, esses todos, o cara que quebrou a placa. Então, é muito da nossa tragédia. Você pode ficar uns imbecis desses por esses atos. É muito do time, né? Se vão ficar da eleição ou não, infelizmente. Tá certo. Guga, essa vai para você, porque como o Lúcio já adiantou, dos golpistas midiáticos que viralizaram nas redes sociais no dia 8 de janeiro, não foi apenas o Fábio Oliveira que foi preso hoje. Débora Rodrigues dos Santos, a mulher que pichou a frase "perdeu o mané" na estátua da Justiça em frente ao STF, sim, e Nelson Ribeiro Fonseca Júnior, que roubou da Câmara a bola assinada pelo jogador Neymar. Então, ambos foram detidos. Aí você pode juntar os personagens, juntar os 6 personagens, né? Aquele jogo clássico. O Neymar, que de certa forma incentivou esse cara a existir e ir lá fazer essa merda. Tá vendo? Tá vendo? Porque o universo conspirando agora. Não o Neymar, reiteradas vezes, com aqueles apoios, dancinha pró-bolsonarismo, de alguma forma ele botou esse mané lá dentro da confusão. Ele incentiva de maneira enviesada. Claro. Então golpista rouba a bola do golpista. Nossa, esses 15 segundos de fama nunca foram tão caros, né? É muito boa essa análise do Chico, porque foi o que aconteceu, né? O Neymar incitou o golpista e o golpista acabou levando a bola que o Neymar deu de presente e deixou na Câmara dos Deputados e que nenhum deputado surrupiou, nenhum político levou a bola e chega um bolsominion e leva e tenta ficar com ela. Ele chegou a devolver, depois da repercussão, ele devolveu, mas não adiantou nada. Hoje, o Nelson Ribeiro Fonseca Júnior foi mais um desses 32 que acabou no Chilindró. Tem também a Kátia Graciele, que foi uma que fez um vídeo que foi publicado nas redes sociais, que ela ficava dando o nome das pessoas e das empresas que financiaram a turma que estava ali. E esse vídeo viralizou porque mostrava o quanto eles acreditaram naquela tentativa de golpe. Eles achavam de fato que estava consumado e que poderiam fazer provas, produzir provas contra si, se gravar, inclusive dizendo quem fazia parte do golpe, achando que não teria consequência nenhuma. Claro que depois ela tentou apagar, mas já tinha viralizado, e hoje a Kátia Graciele é mais uma também das que ficaram aí muito famosas. Muita gente ficou famosa porque produziu prova contra si ali, e essa é uma delas também. E não vai parar por aí, porque disseram, tá aqui nos bastidores também de Brasília, nesse dia de nuvens cinzas, a história de que vai sair logo mais a prisão de financiadores, talvez até financiadores graúdos, gente que nem estava no Brasil
no momento do quebra-quebra, mas que financiou, tem esse papo rolando aí. Então, já está acabando o dia, né? Mas eu acho que pelo menos no início da segunda pode ter, quem sabe, a 9ª etapa da Operação Lesa Pátria. E Calejão, a gente está falando dos midiáticos, né? Quem pichou a estátua, quem sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Você vê alguma estratégia, né, para a prisão especificamente dessas pessoas? Seguramente sim, Rô. A meu ver, pelo menos, existe todo um esforço no sentido de pegar os símbolos mais fortes, que é isso que a gente estava avaliando com o Lúcio. Essas pessoas se colocaram numa posição muito frágil, porque no meio daquele caos ali, acreditando nessa sensação de impunidade, que o próprio bolsonarismo estimulou com muita força, essas pessoas acreditaram que, bom, vencemos, tomamos o Congresso Nacional de assalto, a gente está depredando tudo e não tem nenhum tipo de consequência mais séria a ser enfrentada a seguir. Evidentemente, elas estavam erradas, a gente viu aí as pessoas que diziam, acreditando em ET, rezando para pneu no meio da rodovia. Então isso é muito sintomático do nível de adoecimento que o próprio bolsonarismo promoveu junto aos seus seguidores. Essas imagens você vê, por exemplo, as pessoas estão chamando o auxílio, pasmem, de extraterrestres, através da luz que os seus aparelhos celulares emitem. Então, todo esse nível de adoecimento e o que isso criou, elas se colocaram numa posição extremamente frágil e, sem dúvida, as pessoas que estão olhando para a condução desse processo, Rô, elas entendem que é importante, a meu ver, punir de uma forma mais imediata e mais rigorosa essas pessoas que se tornaram símbolos desse processo, que apareceram em fotos mais emblemáticas, que apareceram em posições mais desafiadoras, essas pessoas que sentaram, por exemplo, na cadeira de um magistrado como Alexandre de Moraes. Então, sem dúvida, me parece que tem toda essa dimensão que você está propondo, sim. E Lúcio, você acredita que nas próximas fases, ou quem sabe na próxima fase, a gente veja peixe grande aí sendo prendido, ou mandado de prisão para essas pessoas? Eu ainda vou ficar mais no terreno da esperança, eu tenho esperança. Ainda, eu acho que peixe grande mesmo vai ser quando a gente chegar nos... Não tem para onde correr, acho que a gente já às vezes está diante de um tardio, da possibilidade tardia de um 1985 para a gente, sabe? De punir militares, e aí sim tem um símbolo de quase refundar assim, uma república. Como eu falei, eu citei aqui o exemplo do Braga Neto, você tem materialidade, você tem um cara... então, eu ainda quero ver, por exemplo, quebra de sigilo telefônico, podem conduzir a muitos desses caras, a do próprio Alexandre Torres lá. Então, eu acho assim, o peixe grande para mim... Hein? O Anderson Torres. Anderson Torres, perdão. Eu falei e fiquei com o Anderson Torres. Eu acho que assim, o peixe grande vão ser esse, sabe? Tem alguns abaixo ali, eu quero ver na cadeia de financiamento, etc. Mas a gente vai ter que chegar ou chega nesses militares, ou vai ficar um quê de impunidade e de que isso pode acontecer de novo. O Lúcio citou um filme argentino, 1985, um filme emblemático, né, que mostra o processo, o que se deu na Argentina, que serve muito como comparação. A gente fica humilhado diante do que se deu na Argentina, onde os militares foram punidos. Então, é nessa linha que o Lúcio fala. Mas tem uma coisa importante, além dos personagens, teve de ontem para cá, duas revelações muito importantes. Primeiro, que as igrejas evangélicas bancaram a grana. Aí também tem um processo perverso, assim como o cara da bola do Neymar, que é você paga dízimo, aí o dízimo te banca o ônibus que te leva a Brasília e lá você vai preso. Então você vai para a igreja orar e acaba preso lá na Colmé ou lá na Papuda. É um processo também muito... E outra esses manifestantes recebendo dinheiro mesmo. Teve também um patriotismo pago, financiado.
Ali dizem que o patriotismo é o último refúgio do canalha. Esses eram canalhas remunerados, canalhas pagos para estar ali. Então, o mecanismo também é interessante. Aos poucos, como a gente vai sabendo que não tem a patriotada, fica ali talvez com meia dúzia de velhinhos que vão aposentados. Esses talvez até sejam patriota no sentido mais maluco do termo. Mas o resto era muita gente financiado, bancado, né, Lúcio? Assim, não tem dancinha de graça aí, sabe? Exato. E você sabe por que isso é muito interessante que o Chico está colocando? Essa é a consequência a mais nefasta de quando você utiliza o dogma religioso para fazer política. As pessoas, veja, na medida que você mistura, eu já fiz essa análise aqui no primeira edição, na medida que você tem o dogma religioso organizando a vida sociopolítica como forma primária de organização sociopolítica, isso não tem limite, porque as pessoas passam a acreditar que existe um Deus, que existe um Messias, que esse Messias é todo poderoso, que ele vai defendê-las, que elas podem fazer o que quer que seja, que elas estão agindo em nome dessa causa sagrada e messiânica. Sim. E a consequência final é esse tipo de imagem, é isso que você vê aí, entende? Então, e isso não está restrito ao bolsonarismo. É verdade que o bolsonarismo catalisou em ampla medida esse processo, mas existem outras expressões dogmáticas possíveis na seara religiosa que podem comprometer o futuro sociopolítico do país. Perfeito. Bom, quando junta... Só passar uma informação, lá, já que Guga. vocês disseram sobre pagar para manifestante fazer parte do quebra-quebra, hoje o Aguirre Talento do UOL, ele conseguiu os depoimentos, né, de vários dos presos, e ele soltou mais um hoje, que é do Douglas Augusto Pereira, de 34 anos, que diz que recebeu R$ 1.200. Ele estava lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, fazendo parte dos protestos lá, e acabou ali sendo aliciado para participar aqui em Brasília e topou quando soube que receberia via Pix R$ 1.200. É claro que ter muita gente que ou recebeu grana, ou pelo menos teve a condução paga, teve lanche pago, enfim, foi de alguma maneira também bancado. E isso vai ter cada vez mais história. E já que vocês estão falando de 1985, vale a gente lembrar que o Silvio Almeida, ele quer retomar aquelas recomendações que foram feitas pela Comissão da Verdade, que proíbem, por exemplo, que a gente faça algum tipo de comemoração em alusão à Revolução de 64. Aquilo foi ditadura. Ele quer, por exemplo, proibir isso, e ele quer que os torturadores, que quem cometeu crimes na época da ditadura, seja julgado. Ele quer que eles sejam julgados agora. Então, essa briga aí pode esquentar, porque ele está realmente querendo comprar essa briga, o Silvio Almeida. Queria continuar no assunto igreja, porque Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e também o dono da TV Record, gravou um vídeo para reclamar. Reclamar o quê? Que o presidente Lula não deu nada para sua igreja e nem para a Rede Record. Lúcio de Castro, pelo jeito faltou o dízimo ali, né? O que você acha disso? A pergunta que você faz no final de ouvir a fala dele, ao ver a fala dele, é qual é o Deus dele, né? Porque em algum momento ele fala, inclusive, ele cita a oração que ele fez pelo Lula, por causa do câncer na garganta que o Lula teve. E aí você fala, a questão é óbvia, né? Você fala, mas como assim? Ele questiona, ele só faz oração em troca de alguma coisa? Ele deixa bem claro, ele explicita isso, né? Então é muito chocante assim, essa fala dele. E a empáfia com que ele se articula é outra coisa que me chama a atenção, que vai... Esse teu ponto é ótimo, Lúcio, entende? Quer dizer, veja, na medida em que primeiro você se atribui a cura de um câncer. Ou seja, o senhor já se trata como uma entidade divina. E em seguida, além dessa empáfia, o senhor considera que seria adequado receber qualquer tipo de benefício ou recompensa material financeira pelo serviço prestado no sentido de oferecer essa cura. Então, é todo um conjunto de alucinações que vai muito ao encontro disso que a gente estava falando, entende? Quando você mistura esse tipo de coisa, a atividade política e o dogma religioso e pessoas como esse senhor,
que é uma figura extremamente perigosa. Em 20 segundos, vou dizer algo aqui. Quando eu estava organizando o meu primeiro livro, Rô, que é o Ascensão do Bolsonarismo, a gente estava vendo fotos de quais figuras a gente retrataria ali. E a gente viu foto de virtualmente todo mundo, gente. Todo mundo que vocês podem imaginar. De qualquer figura da política nacional, se vocês pegarem o meu primeiro livro, tem. Quando eu estava discutindo com um jornalista, que é o fotojornalista meu amigo que contribui para esse livro, e eu falei, você tem foto do Edir Macedo? Ele olhou para mim e falou, aí acho melhor não mexer com isso. Então veja que é uma figura que tem tanta força e tanto poder... que de fato envolve coisas que são complicadíssimas. Ele faz uma coisa que é processar os jornalistas, por exemplo. Exato. Eles processam em todos os estados do país para tentar desestimular, frear, inviabilizar e levar o cara para a cadeia. O cara perde réu primário, perde tudo, né? Porque fizeram isso com a Elvira Lobato na Folha ainda no começo dos anos 2000, fizeram agora com o... Fizeram com o Cuenca. Com o Cuenca, com o João Paulo Cuenca, escritor e jornalista. Fizeram agora com o Intercept, estão fazendo com o Intercept, com o Gilberto Nascimento, que é autor de um livraço. Quem quiser conhecer esse senhor aí, que não é o outro senhor, é um senhor muito terreno, aliás, muito ao rés do chão, leia O Reino, de Gilberto Nascimento, da Companhia das Letras, o livro. Ele está processando também o Gilberto e o Intercept, e nesse sistema de processo em todas as varas da cidade, em todos os estados, para tentar acabar a tua vida. É isso que esse senhor tentou fazer. Quando eu vejo a cara dele, eu só lembro daquele vídeo famoso, ainda dos anos 90, ele no iate com a turma dele, ensinando como tirar dinheiro de pobre. É isso. Lembra, isso. Lembra daquele vídeo, Lúcio e Guga? Lembram, né? Você lembra, né? Esqueço desse vídeo. Sim. Pronto. Aquele vídeo é um clássico. Marcou, clássico. Tem vídeo dele ensinando. Então, portanto, a gente tem agora o vídeo do Edir Macedo tentando ensinar as pessoas a tomar dinheiro de presidentes. Mas a gente já tinha no passado o vídeo do Edir Macedo ensinando os pastores a tomar dinheiro de quem tem fé. É um vídeo que é muito explícito das reais intenções de Edir Macedo. É só ver aquele vídeo que você entende quem é Edir Macedo. É alguém que se vale da fé para conquistar dinheiro e poder, inclusive poder político. E é isso que ele ensina. E ele ensina de novo. Ele ensinou naquele vídeo que ele vai atrás de todo mundo. Quem publica aquilo, ele vai para cima, né? Mas ele tem aquele vídeo e agora tem mais um. Tem esse que ele, pelo jeito, também está indo para cima, porque no Twitter tiraram esse vídeo do Edir Macedo ensinando a pedir dinheiro para presidente. Foi retirado do Twitter há pouco. Ou seja, pelo jeito, por direitos autorais. Ou seja, ele pelo jeito vai agir como agiu nesse primeiro vídeo, que ele foi para cima de todo mundo também. Não queria que ninguém exibisse aquele vídeo onde ele ensinava de maneira descarada a tomar dinheiro de quem tem fé. Agora ele pelo jeito vai para cima desse também, ensinando a tomar dinheiro de presidentes. Bom, e não conseguiu. Agora, o Roberto, César, perdão, Sila aí. vai lá, Lúcio. Tá, eu acho assim, que tem um ponto que eu acho que a gente vai acabar voltando, vai se voltar muito aqui ainda a isso com o desenrolar dos fatos de Brasília, do Congresso, enfim. No fundo também, o que a gente está vendo aí do Edir Macedo nesse vídeo, a gente está diante de uma estratégia que é a estratégia do Lira também, só que em outra esfera. Um usa a religião, o outro usa ali o poder. A gente está vendo como nunca, a gente sempre teve ali um processo de extorsão ali, o modo centrão de governar, você faz ali a coalizão, né, e você consegue extorquir. Só que dessa vez está aparecendo muito claro, e esse vídeo também acho que marca isso, assim, e toda a ação do Edir Macedo e dos outros também pastores, que vão, dessa vez, eles são insaciáveis, eles querem tirar tudo. E esse vídeo marca um pouco para mim a não rendição, sabe? Olha, a gente não vai querer migalha. Em geral, a gente concilia com vocês. Com o Lula foi assim, com a Dilma, por um ministério, você bota o Pivela lá na pesca, você arruma os cargos ali de terceiro escalão. Dessa vez a gente vai vender de ficha. Em geral, a essa altura, o Edir Macedo já teria negociado com o governo para ser base
em outros momentos, né? Sempre foi assim. Sim, Ali, sim. com 3 meses de governo, ele já embarcou totalmente. Não. A gente está em março e ele está vendendo dificuldade ainda. Então, acho que esse vídeo tem um pouco de simbolismo desse, que as coisas mudaram de patamar um pouco. Seja de Edir Macedo, seja de Centrão, eles estão insaciáveis dessa vez. E esse assunto a gente vai ter que voltar, assim, porque, e também acho que tem um outro, finalizando aqui, como a imprensa está encarando isso e como acho que ainda não está encarando da maneira certa. Porque os problemas estão sendo postos, e tem problemas evidentes no governo, mas a gente vai ter que encarar isso. Como é que essas pessoas, esse nível de insaciável dessas pessoas, sabe, em algum momento vão ter que ser confrontados. E acho que esse vai ser uma grande questão nossa daqui para frente. E esse vídeo marca isso. Ótimo ponto, Lúcio. Perfeito, muito bem lembrado. Era óbvio que 2 meses depois do governo, todos esses pastores estivessem dentro, estivessem lá, pegando aquelas migalhas do Ministério da Educação, mais um pedaço daqui, um daquela. Não, cara, eles ainda estão resistindo. Então, a pedida desse ano vai ser lá em cima. E você sabe por quê, A coisa Chico? pesada. A meu ver, pelo menos, o próprio bolsonarismo catalisou essas estruturas, entende? Então, todas essas pessoas que tinham um ticket tal, elas passam a exigir 2, 3, 4, 5 vezes, elas se tornam insaciáveis, que foi o termo que o Lúcio coloca de uma forma muito adequada, porque elas se sentiram muito empoderadas através do próprio bolsonarismo. Essa dimensão do dogma religioso, essa dimensão do fisiologismo no Congresso Nacional, tudo isso passa a ser catalisado de uma forma muito agressiva a partir do próprio bolsonarismo. Não só a igreja, né? Como os racistas, os homofóbicos, os transfóbicos. Exato. A turma toda, né? É a turma toda. Infelizmente. Vamos falar um pouquinho das E joias? sentiram livres, né, Roberta, para fazer essas barbaridades todas. É isso que eu falo sempre, Lúcio. Se sentiram representados e com voz. E aí já era. Não é mais uma conversa de rodinha, é uma conversa no microfone. Né? Vamos falar um pouquinho sobre as joias, porque corre o prazo de 5 dias dado na quarta-feira pelo TCU para o ex-presidente Jair Bolsonaro devolver as joias, né, que ele recebeu indevidamente, o presentinho da Arábia Saudita. Bom, faltam 72 horas. E hoje saiu a seguinte notícia no G1. O Ministério Público Federal do Distrito Federal abriu hoje um procedimento preliminar para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por peculato. O peculato ocorre quando um funcionário público, em razão do cargo que ocupa, desvia bens públicos em benefício próprio ou de terceiros. Guga, queria te ouvir agora, porque agora estamos falando de peculato, mas com provas aqui, né? Temos mais gente falando e tentando, enfim, enquadrar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora ele vai virar um investigado, né? Que é o que ele deseja, enfim. Ele quer virar um investigado, porque no papel de testemunha, a Polícia Federal não é obrigado a passar para ele, a dar acesso a ele aos autos do processo. Então, ele quer estar a par do que de fato está sendo investigado, que está sob segredo de justiça. E o desejo da defesa de Jair Bolsonaro é que ele se tornasse, portanto, um investigado. Inclusive, eles estavam usando uma fala do Flávio Dino para pedir para que o Bolsonaro deixasse de ser testemunha e passasse a ser um investigado. Tem uma fala em que o Flávio Dino diz que o Bolsonaro, em algum momento, vai ter que ser ouvido porque é um direito dele como investigado, um direito dele, em tese, como acusado de um crime contra o patrimônio público. Então, é de interesse do Bolsonaro, nesse momento, passar de testemunha para investigado, para poder entender melhor o que já foi apurado contra ele e não ficar depois provocando ainda mais provas contra si, né? Porque, dependendo do que ele fala, aquilo depois vira mais uma mentira, como aconteceu. Ele, a princípio, dizia que não tinha pedido e nem recebido nada. Agora a gente sabe que ele pediu e que ele recebeu e que ele levou para casa e que ele tentou levar o outro para casa também. Mas é um peculato óbvio, tem provas, tem registros, tem vídeo, tem até confissão. Basta agora a justiça querer agir. Enfim, espero que eles ajam, veremos. Peculato clássico, né? Esse é o ponto central, esse é o ponto central. O Guga coloca muito bem aí. Veja, todo tipo de prova cabal que poderia surgir, já está aí. Você tem recibo, você tem vídeo, você tem as pessoas dizendo isso de uma forma muito clara.
Enfim, chega a coisa está no limite do ridículo, entende? Não tem muito mais, a meu ver pelo menos, se torna evidente que a questão a partir desse ponto é política. Então você tem todo tipo de prova que precisaria ser reunida, essas provas já foram reunidas, você tem as pessoas que estão sendo ouvidas e tudo está sendo averiguado. Agora, a questão fundamentalmente aqui é política, porque se fosse qualquer outra figura que estivesse envolvida nesse processo com esse nível e com essa qualidade das provas existentes, essa pessoa já estaria respondendo efetivamente por um processo de persecução criminal. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, se trata de um ex-presidente, se trata de alguém que ainda tem algum capital político, então tudo isso, a meu ver, agora está na seara política. Cabe decidir quando é o momento mais adequado para tomar uma medida um pouco mais incisiva, cabe, mas essa medida precisa ser tomada, sob pena da gente comprometer toda a credibilidade do ordenamento jurídico nacional, caso isso não seja feito. É isso. Tá aí, né? Você tá na sua frente, tem estojo, tem uma Que coisa de falta, coisa. né? E o Lúcio, essa semana, ele postou alguns sinais, algumas boas pistas sobre a refinaria lá, a Mubadala, né, Lúcio? Eu achei interessante o que você postou, porque mostra, a gente não sabe claramente se há alguma relação entre as joias e a compra da refinaria, que foi vendida a preço de banana. Mas ao levantar os negócios dessa refinaria aqui no Brasil, desse fundo que compra a refinaria, o Lúcio acaba esbarrando no futebol, no BTG, no bocado tem ramificação para tudo que é lado, né, Lúcio? Queria que você resumisse aí. É uma pororoca, assim. Pororoca. Pororoca. E todo mundo vai se encontrar nessa pororoca no fim. E o engraçado é que são os mesmos personagens sempre surfando nessa pororoca, né? Exatamente. É isso que impressiona. Assim, vocês vão lembrar, assim, na semana passada a gente estava aqui conversando, tem esse mesmo elenco aqui, e eu estava comentando isso, que no começo se falou que a refinaria da Bahia foi vendida para os árabes, e na verdade não foi, aquilo era uma confusão, né? Foi para os Emirados Árabes, teria sido para a Arábia Saudita, mas não foi para os Árabes, foi para o Mubadala. E aí eu lembrei aqui, só que assim, lá no fundo, lá no fim, todos esses fundos acabam se cruzando um pouco, né? O Mubadala tem o Mubadala e o Fundo Árabe de Investimento, que é do Bin Salman, as joias para o Bolsonaro, eles têm investimentos juntos. Você tem o SoftBank, que é um banco japonês, que tem o Mubadala por trás. E o Fundo de Investimento Árabe botou dinheiro lá também, botou 45 bilhões. Então, todos esses investimentos se cruzam. E aí eu acho, sim, que aí tem eu acho que, assim, concordo inteiramente com tudo que vocês falaram, já está tudo aí, está tudo provado, etc. Mas, assim, o desdobramento, mostrar por qual corrupção que foi isso, que se deu isso, é um processo um pouco mais complicado, mais longo, porque tem muitos cruzamentos, muita coisa sofisticada. E o curioso, o Chico citou aqui, que eu mencionei, que eu postei, que esse encontro lá em Riad, na Arábia Saudita, onde o almirante Bento trouxe a joia para o Bolsonaro, foi a mula das joias, né, para o Bolsonaro. Um dos palestrantes era o André Esteves, do BTG, que também depois foi anunciado pelo Fábio Faria, que depois ganhou emprego naquela porta giratória, né? Agora, o mais engraçado dessa história para mim, que eu não tenho daqui como falar, como provar que eles tiveram encontros, o André Esteves com o então ministro da Energia, de Minas e Energia, mas assim, quando eu envio as questões, o pedido do outro lado para o BTG via assessoria, querendo saber. O André Esteves anunciou que está fazendo um fundo também ecológico de 3 bilhões, vai captar 3 bilhões. E aí eu pergunto se tem dinheiro dos árabes nesse fundo dele, se tem dinheiro dos Emirados Árabes e se ele teve encontro com o Bento, o ministro da Energia, lá, o almirante.
E aí o banco envia a resposta que não tem dinheiro do Mubadala, não tem dinheiro do fundo árabe e que eles sequer se encontraram no encontro de Riad. Ou seja, é o que eu falei, eu não tenho como provar, mas é curiosíssimo que eu não entro na Arábia Saudita, onde você devia ter 3 ou 4 brasileiros, um dos banqueiros mais poderosos do Brasil, e que tem negócio de energia, e o ministro de Minas e Energia sequer tenham se cruzado, né? Eu achei essa resposta interessantíssima, assim, algo que atenção. Mas assim, estão todos no centro dessa pororoca aí. Perfeito. Olha só esse comentário do Genivaldo Cavalcante dizendo que 72 horas é o número da sorte dos bolsomínios. Hoje Olha só que beleza. A contagem não é essa. Maravilhoso. 72 horas por golpe, 72 horas para qualquer coisa. 72 para devolver as 72 joias. para o estojo aí, o relojão. Você sabe que são as horas bolsonaristas, né? É a principal prova de que a noção de tempo é relativa, né? Fazendo piada, porque 72 horas bolsonaristas virou um período indeterminado de tempo. Meninos, e saiu hoje no site do Estadão que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado decidiu chamar o embaixador da Arábia Saudita para ajudar a esclarecer o caso das joias dadas de presente pelo regime saudita. A convocação deverá acontecer nos próximos dias. Bolsonaro não vem, Bolsonaro não presta depoimento, vamos tentar por outro caminho? Quem sabe o embaixador possa ajudar a desvendar essa história, Chico? Porque até agora não saiu nada de lá, né? Eles viram o rolo todo no Brasil, não chegou nenhuma notinha, nem nada. Mas olha, a Arábia Saudita é uma ditadura, eu não sei se vai ninguém assim, por bondade lá no Senado e vai dizer, a gente deu o cavalinho, o fulano quebrou a perna do cavalinho, etc. Acho que ninguém vai contar essa historinha lá não, assim não. Porque esses caras são acostumados a matar jornalista. Exato. E veja, não que democracias ocidentais sejam assim sinônimo de lisura e retidão. Então, não é isso que a gente está dizendo aqui. Agora, seguramente a Arábia Saudita tem um histórico de violência, de agressão, de autoritarismo e arbitrariedade, que me parece pouco provável que eles vão se submeter a qualquer tipo de resolução do Brasil. Pode ser que se dentro do cálculo pragmático deles, isso eventualmente faça algum sentido, ok, vamos lá falar com os brasileiros. Agora, se esse não for o caso, e eu acho pouco provável que esse seja o caso, porque a Arábia Saudita vem financiando grupos da extrema-direita em diferentes partes do mundo, isso não é só no Brasil. A ver as cenas do próximo capítulo, mas não tem nenhuma medida que seja capaz de compelir os árabes a efetivamente atender ao que quer que seja em termos de resolução do governo brasileiro. Então, é uma tentativa, mas eu não criaria grandes expectativas considerando essa tentativa. Eles podem dizer, né, Guga, a gente sempre dá presente às autoridades, demos presente para o Trump, demos presente para Michelle Obama, para o Barack, mas a questão é o valor deste presente para o Brasil foi Nem muito perto. alto, né? Esse é o ponto. Até o presente que eles deram para a família real da Inglaterra não era nesse valor, nem para o Trump, nem perto deste valor. E tem que se descobrir se de fato quem bancou as joias foram os árabes ou se foi o pessoal ali dos Emirados Árabes, que enfim tem fundos de investimento em comum. Não se sabe ainda quem bancou. E também entender se o Bin Salman, se o príncipe, vai admitir que foi feito de mané, já que a palavra do dia é mané, porque o Bento Albuquerque, não custa lembrar, mandou depois um e-mail, uma mensagem para os árabes, afirmando que havia incorporado ao acervo cultural, ao patrimônio do Brasil, as joias que estão, né, por hora ainda não chegaram na Secretaria da Presidência, retidas na Receita Federal. Então ele mentiu para o príncipe árabe e mentiu para o país também, dizendo que estava incorporando aquilo devido ao valor, que engraçado, né? Para o príncipe árabe ele entendia das regras e dizia que por conta do valor tinha que incorporar o patrimônio e que aquilo havia sido feito. Então se os árabes vierem para cá, a gente tem que perguntar para eles como é que é ser feito de mané e de trouxa pelo Bento Albuquerque. Tá certo, Guga. Guga continua com a gente, mas quero me despedir do Lúcio de Castro. Obrigada, é sempre bom, um prazer receber você aqui. Um bom final de semana, Lúcio. Descansa um pouco, hein?
Ih, acho que o Lúcio Acho que travou. Tá todo Não, mundo perna. Valeu, querido. Guga. Beijo. Grande Lúcio. Beijo! Tchau, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Deixa eu chamar para cá a artista e cartunista Laerte Coutinho. Que prazer recebê-la aqui no ICL segunda edição. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Como tá? Tudo bem? Alô, Bem, César. querida. Tudo certinho. Boa noite, querida. Boa noite, Gente. prazer. Olha o que o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, falou esta semana durante a sessão na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Ministério, então, podemos aqui pedir para que a ministra venha aqui, a ministra ou ministro, eu não sei quem é. É ministra ou ministro? É ministra? É ministra, então é ministra. Ministra. Deputado, então eu estou tentando... A ministra em nome, deputada. Margarete Menezes é do meu estado, estou aqui para defendê-la, inclusive. Pois bem, eu não sou do estado de Vossa Excelência, não acompanhei sobre isso, eu quero saber o que ela é. Eu sei que é uma mulher, mas eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Perguntei o nome dela. Certo? Nós não Já podemos começou. aceitar. Não começou nada. Vossa- O senhor que começou. Vossa Excelência pode, Então por vamos favor, com calma. permanecer, Dia da posse, dia feliz, garantir o vamos. meu direito de fala, senhor presidente. Eu quero que o senhor garanta o direito de fala. Posso Quero garantir que ele meu direito de garanta fala, senhor presidente? respeitar a ministra Margarete Menezes. Só isso que peço. Minimamente, né, Laerte? Porque a extrema-direita perdeu as eleições, mas continua falando muita groselha no microfone, né? Eles precisam continuar com esse tipo de coisa. Primeiro porque é o que eles fazem e é o modo como eles pensam. Segundo, porque eles têm que manter a conexão com o gado deles, né? Eu lembro do Marcos Feliciano na presidência da Comissão de Direitos Humanos em 2000, faz tempo isso. E era um desastre total, era uma coisa incrível a grosseria e a estupidez dessa pessoa. Nossa, realmente. Ô Laerte, temos que lembrar que é um parlamentar que até os dentes foram financiados com dinheiro público, né? Ele colocou uns enfeites, umas bugigangas lá no dente, não sei se de ouro, e financiado por todos nós. Então, um cara desse, é uma figura dessa que vem tentar, né, agradar o eleitorado dele com esse tipo de pronunciamento na Câmara. Não é, Calejão? É esse tipo de sujeito, Laerte, que a gente tem que ouvir ainda nessa, digamos assim, nessa herança maldita, nesse legado do bolsonarismo. Eu vi que no programa de hoje vocês já fizeram comentários sobre o uso da religião na manipulação de votos, no uso político, né, da religião. Isso. Tá aí mais um exemplo gritante. Esse sujeito escapou de um processo de racismo, eu não sei como, porque ele claramente declarou que os negros foram escravos pela vontade de Deus, está na Bíblia. Ele falou essa merda. Depois fingiu que não, tentou retirar, e ele tirou, aliás, a postagem, né? Mas, enfim, é isso aí, é onde fomos parar. O impressionante é que tem voto para isso, sabe? Tem voto para Nicolas Ferreira, tem voto para Bia Kicis, tem voto para essa gente toda, sabe? Isso é uma coisa que choca, né? Que deixa a gente assim, uou. Perplexos, Totalmente. completamente perplexos. Guga? Esse sujeito, ele dizia, como bem lembrou agora, que os negros, os africanos, eles são descendentes do filho amaldiçoado de Noé, ou, portanto, o que acontece com eles é fruto dessa maldição que, enfim, seria algo, portanto, religioso e por culpa deles, e que seria uma maldição e eles seriam frutos dessa maldição. Foi um comentário considerado muito racista. Ele também, como foi bem lembrado aqui, fez uma operação que ele dizia que era para bruxismo.
Mas aí ele colocou uns fios de ouro e tentou justificar que aquela operação custou 157 mil reais. 157 mil reais, não há praticamente nenhuma operação de cirurgia que custe tanto, dentária, né, odontológica, que custe tanto quanto essa dele custou. É um exemplo de uma das mais caras possíveis e enfim, ele tentou justificar e era só uma operação de bruxismo, custou essa fortuna. É um sujeito também que já foi gravado pedindo senha de cartão de crédito, ele estava pedindo dízimo e alguém jogou um cartão de crédito, ele pediu a senha do cartão. É alguém muito ávido, de fato, por dinheiro. E as bruxismo é um nome ótimo para o que ele tem, né? Pois é. Nada melhor do que bruxismo para o que ele fez, porque só uma bruxaria para conseguir fazer com que a gente gaste 157 mil reais, enfim, uma operação para os dentes. Foi realmente injustificável. É alguém que não merece... que merece sempre repúdio, porque ele só aparece nas manchetes de jornais ou vomitando preconceito ou metido em suspeitas de mau uso do dinheiro público. Ô Noblar, e esse ponto é muito bom, e aí eu te pergunto, Laerte, veja, a gente já conversou isso aqui no programa, a gente fica sempre preso por um paradoxo, na medida em que figuras como esse senhor, que são figuras que não têm absolutamente nada a acrescentar ao debate público, e ele depende do que eu chamo de elitismo histórico-cultural, ele depende de racismo, ele depende de transfobia, ele depende de misoginia, Total. ele depende de uma agenda ultrajante para ganhar ressonância junto à população nacional e ocupar algum espaço no debate público. A minha pergunta, Laerte, você é uma comunicadora muito forte, como é que você sente essa questão? A gente deve endereçar as falas dessas pessoas, não deve, a gente deve ignorar, porque na medida em que ele comete, ele profere uma fala dessa, e a gente não fala nada, também, o campo democrático, é isso que eu quero dizer, também transmite a ideia de que nós estamos sendo condescendentes. E na medida em que a gente reverbera o que ele está fazendo, a gente dá algum nível de ressonância que não é o nosso objetivo. Não, bela questão. Como é que você sente, Laerte, essa questão? Eu acho que a gente tem que reagir, não tem outra resposta, a gente tem que reagir. Aí mesmo nessa sessão, quem foi a pessoa que reagiu e falou... A Lídice, em nome a deputada Lídice da Mata. defendendo a Margarete Menezes. A Lídice da Mata, Foi a Lídice da Mata? Pois tem que ir na garganta mesmo. PSB da Bahia. Tem que ameaçar com processo, tem que abrir processo, tem que fazer o possível, né, sabe? Não tem jeito não tem como ser de outro jeito, ignorar. Quem dera que ignorar resolvesse outro dia. Mas não resolve. A gente está num debate que é mais complexo do que a gente pensa, né? Produzir um tipo de crescimento de consciência, produzir um voto mais qualificado, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa nem um pouco fácil. Quando a gente conseguiu eleger o Lula e derrotar o Bolsonaro, foi por uma margem pequena, não foi uma vitória avassaladora como a gente queria, foi assim, uma mudança pequena. Isso tudo sinaliza que a situação que a gente vive, a condição da nossa sociedade, do povo brasileiro, é complexa. Não é uma coisa assim. Está vendo isso aqui? Sim. Isso aqui é um cubo mágico de 12 faces. Depois de muitos meses, eu consegui montar uma. Agora, olha o resto. É isso aí. É tão complexo quanto eu a acho nossa... que a política é assim. Muito bom. Você consegue montar uma face e uhul, mudou o mundo, né? Tem o resto todo. Já tem que comemorar. Mas eu acho que tem que ser isso. Senão eles produzem o mesmo material com o nosso silêncio. Fica muito mais vantajoso para a rede social, para espalhar as mentiras. Concordo. Não é? Então não tem jeito. Eu acho que tem que processar, falar de volta. Não tem outra
outra saída. Estou com a Laerte nisso. Pois é. Concordo também. E olha só, uma pesquisa do Instituto Qualibest, feita este mês e que saiu no site da revista Forbes, mostrou que a mulher mais admirada do Brasil é a atriz Fernanda Montenegro. Só que em segundo lugar está a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ivete Sangalo vem em terceiro lugar e em quarto, Anitta. Laerte, me diga uma coisa, com essa notícia, acho que você vai mexer um pouquinho mais no seu cubo mágico aí, né? Porque não é uma notícia boa, né? Assim, temos Michele Bolsonaro em segundo lugar. Você tem essa lista com você, Roberta? Tenho sim. Em que lugar eu tô? Eu tenho as 10 aqui, ó. Fernanda Montenegro, Eu Michele preciso saber Bolsonaro, isso. Ivete, Anitta, Ana Maria Braga, Dilma Rousseff, Marina Silva, Thaís Araújo, Gisele Bündchen e Maria da Penha. Então, assim, Eu não ó, tô aí. É isso, eu só tenho as 10 aqui, mas Você está nos nossos calma. corações, Laerte. Você tem um lugar cativo nos nossos corações. Você não precisa de Pois lista. eu acho que os nossos corações é que decidem. A Fernanda Montenegro certamente está nos nossos corações. A Anitta e a Ivete também em vários corações. Agora, a Michele, Pois é, só se né? for aqueles corações de diamante assim que usa, não? Mas é muito boa a lista. Tudo bem, a Michelle é o segundo lugar. Mas você tem Marina da Silva, você tem Dilma Rousseff, você tem Thaís Araújo. Então, Maria da Penha. Maria da Penha. Maria da Penha. Nossa, eu jamais acharia que iam colocar a Sim. Maria da Penha. Então, é uma lista boa, pensando de certa forma. Boa, Pero. Grandes Vocês mulheres. lembram de uma música que o Roberto Carlos cantava? O bom coração e tem que devolver, senão só o quadrado ele vai ver nascer. É Michele, o coração do Michele. Tá certo. É isso aí. A única grande exceção dessa lista, pelo menos é o que foi Sim, é uma colocado lista até progressista, em sua maioria, né? Exato. Tirando uma laranjinha aqui. Agora, para todos os efeitos, é extremamente preocupante, a meu ver, pelo menos, que a Michele Bolsonaro apareça na segunda colocação, considerando tudo o que apareceu, considerando tudo que foi dito e feito, considerando o escândalo das joias, ela ainda seja capaz de figurar na segunda colocação de uma lista como essa. Tem que ver se foi antes ou depois das joias. Ótimo eu não sei. ponto, ótimo ponto. Eu Boa, acho que é um boa. ótimo... Boa. Que no universo, é um instituto que fez o Qualibest. Qualibest, né? Isso. Mas eu acho que, sei lá, se entra no universo ali evangélico, obviamente ela vai ser Claro, citada. claro. É um país, eu acho que é um país, por isso que eu me admiro de estar lá a Dilma, a Marina Silva, a Maria da Penha, viva. A força do progressismo, sem Vamos dúvida. comemorar as 9, né? Uma não pode diminuir essa lista incrível exato, de ótimo mulheres ponto, maravilhosas. ótimo ponto. Né? E vamos colocar a Laerte agora. Pá, decreto que está na lista. Exato, na canetada, é isso aí. Vamos dar uma Vai na olhadinha. canetada, Laerte. Deixa eu aproveitar que sextou, vamos dar uma olhadinha nos trabalhos da Laerte. Bota aqui na tela aqui pra gente dar uma olhada, pra gente... Queria que você comentasse um pouco esses trabalhos todos, Laerte, que a gente está vendo aqui na tela. Isso aí foi para a cartilha do Lula. Teve uma cartilha que a gente lançou há um tempo atrás, que era tentando combater as fake news que levaram o Lula à prisão, né? Esse desenho eu aproveitei depois para a vitória dele. Muito Maravilha. bom, maravilhoso. Tá certo, Aí Laerte o Coutinho. golpe na tecnologia atual e na tecnologia antiga com tanques, né? E olha o seu livro aí também, pintou na tela, hein? Olha lá, Manual do Minotauro. Manual do Minotauro. Muito bom. Muito obrigada pela exposição. Obrigada, gente, por receber você aqui. Obrigada. Um ótimo final de semana. Descanse, que segunda-feira tem mais, hein? Beijo. Querida. Obrigado. Obrigado, Beijo. então, gente. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo grande. Obrigado. Até. Até. Gente, chegou a hora do ICL Economia com André Campedelli, que estreou ontem aqui no ICL segunda edição e já chega nessa sexta-feira também trazendo mais informações. É o fechamento do mercado financeiro, certo, André? Exatamente. Boa noite, Chico, boa noite, Caleron, boa noite, Guga, boa noite, Roberta. Boa noite, querido. Diferente do que
diferente do que aconteceu ontem, né? O mercado hoje, o nosso amigo mercado, ele tá meio doente, ele não tá muito feliz hoje não, né? Ih, Passou a rapaz. euforia, caiu tudo e o dólar subiu, Chico. Caiu tudo e o dólar subiu. Pô, mas aqui no Brasil, André, o encontro lá do Haddad com o Lula, levando o pacote ali não é um aperto, mas é um semi-aperto. Isso não anima o mercado, nem isso. É que a bomba lá de forte, tá muito É verdade. pesada, né, Chico? Sim, Tá sim, muito sim. pesada. Sim. Porque o que aconteceu hoje é que depois da euforia do dia de ontem, que teve um anúncio lá aí voltou a realidade, né? Mas e aí, os outros bancos? O próprio First Reserve, o banco que foi salvado ontem, o First Reserve Bank lá, que foi salvado por 30 bilhões de 11 bancos, teve uma queda hoje gigantesca também das suas ações. O Credit Suisse também não tá com ações também caindo, então já teve uma retirada de 500 bilhões de dólares somente em ações. Os agentes já tiraram 500 bilhões de dólares em ações desses bancos. Então, o que está acontecendo é que o mercado, mesmo com as ações que os bancos centrais estão fazendo, ainda estão desconfiados. As pessoas não estão confiando muito no que essa crise acabou e tudo mais, e até com razão, né? E elas estão acreditando que é só o começo, e é verdade. Então, por enquanto, é só o começo. Então, as bolsas de todo mundo caíram, as moedas também, todas elas derreteram perante ao dólar, está todo mundo indo lá para o título público mais seguro do mundo, que é o título público norte-americano. Então é só o começo, a gente está fazendo agora uma semana dessa crise bancária e tem muita água para rolar ainda. Ei, Laia, né? Tomara que esse efeito não sobre para o Brasil, né? Não respingue não por chegue aqui. por aqui esse negócio. Figas. Já basta o que temos. Exatamente. Problemas internos para lá de suficientes. André Campedelli, obrigada. Um ótimo final de semana para você. Para vocês também. E sextou aí para todo mundo agora. Opa, Valeu, querido. Sextou. Um abraço, André. Boa noite. Daqui a pouquinho Valeu, sextou, André. né? Porque antes eu quero Estamos ouvir de chegando. vocês três o que chamou a atenção no dia de hoje. Eu vou começar com o Guga aqui no nosso telão. Olha, eu não sei se vocês têm aí um meme que eu mandei, se der, joga aí pra gente dar uma olhada, porque o pessoal tá em ritmo ainda de Oscar, tá todo mundo zoando o Bolsonaro. E eu achei muito maneiro esse daí. Deu uma viralizada no Twitter, né? Destruíram tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é só aquela gente boa ali atrás. Tem a Damares. Os personagens, que elenco você arrumou, viu? Olha que elenco maravilhoso. Damares Meu Deus Alves, do céu. Pazuello, Salles, Bolsonaro, General Heleno. Cada um, claro, destruiu uma parte do Brasil, um setor do Brasil. Eles, combinados, destruíram tudo ao mesmo tempo. E agora a gente tem o governo Lula aí pegando o país no fundo do poço e tentando tirar a gente dessa situação onde não apenas eles destruíram o Brasil, mas eles quase destruíram também a nossa democracia, né? Quase, mas Nossa, ela essa turma aí sobreviveu. destruiu até o metaverso, para comentar um pouco o filme do Oscar, que o Guga cita para fazer sentido aí o meme, né? Paulo Guedes sumido, olha lá o Paulo Guedes, ó. Tá aí. Apareceu. Tá aí. É isso aí. Mas esse deu um prejuízo, né, para o Brasil. E prometia que com as privatizações ele ia conseguir 1 trilhão em investimento. Esse foi uma cascata atrás da outra. No final, ele tinha que pedir bênção para o Arthur Lira, quando ele precisava de dinheiro do orçamento, ou quando ele tinha algum projeto ou algum plano, ele tinha que pedir para o Centrão, né? Que o Brasil foi entregue para Arthur Lira. Destruíram tudo e ainda entregaram para o Lira no final. Esse posto Aí aí o bom é a observação, em breve nas cadeias de cinema. A observação é maravilhosa. Todas as cadeias de cinema do país. O que te chamou a atenção? O que você traz pra gente aí, Calejão? Eu vou te confessar uma coisa no ar. A nossa produção, a Helga, me disse, poxa, César, tenta trazer algo um pouco mais leve, mais bacana. E veja, o Brasil é tão complicado que tá difícil de fazer isso. Mas prometo, gente, prometo que eu vou tentar trazer algo para fechar o programa de uma forma um pouco mais leve, sobretudo na sexta-feira. Hoje, infelizmente, eu tenho que ressaltar que
duas antenas da Starlink, aquela empresa que é relacionada com a SpaceX do Elon Musk, foram encontradas com garimpeiros ilegais em terras indígenas Yanomami. Então isso é algo extremamente sério. Esses policiais federais e agentes da Polícia Rodoviária Federal, eles encontraram também 600 gramas de mercúrio, 15 gramas de ouro, 508 cartuchos de munição de diversos calibres e documentos pessoais. Então cabe perguntar de onde vieram essas antenas? Sim. Como é que essas pessoas tinham acesso a uma tecnologia da Starlink? A gente lembra que o Musk tem aí ele veio ao Brasil a convite do Bolsonaro, ele se encontrou com o Jair Bolsonaro. Agora, garimpeiros ilegais que têm acesso a esse tipo de tecnologia Starlink, bom, isso me parece bastante incomum e eu acho que cabe perguntar de onde elas vieram. Então, infelizmente, é mais um destaque aí um pouco pesado, né? Esse tipo de tecnologia sendo utilizado para destruir e contaminar a terra Yanomami, mas eu prometo que na semana que vem, sobretudo na sexta-feira, eu vou pegar um pouco mais leve. Chico, por favor, você vai pegar leve hoje ou não? Cara, eu sou a Poliana moça desse programa. Eu trago otimismo, eu trago picanha mais barata, os bons ventos, né? Eu trago picanha, essa parte da diversão. E a minha história hoje é a entrada você tinha a Azul, que tinha entrado naquela convocação do governo para oferecer passagens a R$200 para estudantes, aposentadas, etc. E hoje você teve as outras duas importantes, que é TAM, Latam e Gol entraram também na parada, aceitando estudar ali uma forma de vender passagem a R$200. Óbvio que a prioridade do governo é matar a fome, né? Mas nada contra um aposentado ter uma passagem de R$200, vai ser muito legal. E eu trouxe o meme aí do sensacionalista, porque eles recorrem àquela velha imagem de que o aeroporto vai virar novamente rodoviária, que era uma queixa da nossa classe média brasileira limpinha que quer só gente gravatada, gente bem nos aeroportos. Da direita liberal, sobretudo, né, Chico? Exatamente. Então o que a gente sugere, né? Jatinho particular, não é, gente? Exclusividade total. Fiquem nos seus jatinhos particulares e deixem o povo voar. Andar de Havaianas, pegar o voo de Havaianas e curtir. Deixa o povo ir pra Bahia num voo e curtir lá Porto Seguro, né? Pô, é o mínimo. Maravilha. Esse elitismo dói, né? Dói demais. Muita coisa aconteceu durante essa semana e claro que a gente separou os melhores momentos do ICL segunda edição para a gente curtir agora nessa sexta-feira. Roda aí. Como é que essa família que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo não dá pelo menos uma casinha, um quartinho numa casa para Michelle? Eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil fica atrás da Somália em número de mulheres no parlamento. Braga Neto era o interventor, o responsável pela intervenção das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro quando Marielle foi assassinada. Esse governo tudo foi paralelo, era gabinete paralelo, ministério paralelo da saúde, a BIM paralela, era um governo paralelo. Essa tragédia, por exemplo, dos indígenas, dos Yanomami, caracteriza o crime de genocídio. Estaria então Carluxo criando um novo cargo, que seria então o vereador federal? Ele pode querer ter uma harmonia com o governo Lula, mas ele vai ter que continuar prestando contas da sociedade. Tem que desmilitarizar a política. Se você é um militar da ativa e quer entrar na política, você tem que ir para a reserva. É muita pauta, é muito assunto para uma semana só, né? E eu não posso repetir a roupa na sexta. Já percebi que é o dia que eu não posso repetir, que fica óbvio. Sexta-feira tem que ser diferente. Boa, Noblar.
Depois dessa, Noblar, só posso dizer, sextou. Obrigada, um Sextou. ótimo final de semana para você. O figurino da sexta, esse é o drama. Mas o melhor do Guga é a jaquetinha do começo do programa, a jaquetinha de couro. Tá elegante, tá elegante. Porque o Calejão fugiu da jaquetinha agora. O Calejão fez questão de gravar um novo vídeo, tá? Boa noite para vocês, meninos. Valeu, gente. Um ótimo beijo, final de semana. fiquem bem. Segunda-feira, às 8 da manhã, tem série primeira edição com William De Luca, Vivian Mesquita e Edu Moreira. E às 7 da noite, você sabe, tem César Calejão, Chico Sá, convidados e também os nossos comentaristas, Guga Noblar, Maíra Réquia, Helder Maldonado. A gente vai chamando aqui para as pessoas para participar do nosso programa, de acordo com as pautas quentes do dia. Um ótimo final de semana para todo mundo, divirtam-se e até segunda-feira. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.